Meus irmãos, eu estou um pouquinho sem voz. E eu posso me justificar. De manhã, até a minha esposa impôs as mãos sobre mim e falou assim: vai com muita paz na alma e no coração. Eu falava de manhã, meus irmãos, que embora nós tivéssemos muitos visitantes aqui na igreja de manhã, você está vendo aí, tem muitos lugares aí que estão desocupados, porque a maioria dos nossos irmãos vieram de manhã, trouxeram seus pais. Mas nós temos uma mensagem para a igreja, para esta igreja. Nós temos uma mensagem específica para quem congrega neste lugar. Então eu queria que você prestasse muita atenção, que você abrisse verdadeiramente o teu coração, para que Deus possa falar, instruir, direcionar a sua vida. Não foi em vão a tua vinda para cá nesta noite. Deus tem algo para falar. E eu confesso, meus irmãos, que eu fui muito enfático de manhã. Eu fui embora para casa meio que sem voz, porque não é por força, eu sei disso, mas é com a alma. Nós precisamos entenda que todas as vezes que os pastores sobem aqui para pregar a palavra, primeiramente foi ministrado ao coração deles. E mesmo que seja uma palavra firme, uma palavra forte, não é só para a igreja, é para o pastor também que faz parte dessa igreja. Às vezes assim, nós ficamos às vezes preocupados, puxa vida, será que machucou, será que magoou? Mas entenda, todas as vezes que o pastor vier com uma palavra dura é porque ele foi cortado antes, ele foi machucado antes. E por quê? Para ter crescimento, para nós sairmos da nossa procrastinação, para nós sairmos da nossa zona de conforto e para nós entendermos que o tempo ruge como leão. Se tem uma coisa que arde dentro do meu coração é saber que os tempos são breves demais, as chances elas têm diminuído e nós precisamos verdadeiramente viver, pregar esse evangelho e pelo poder do Espírito Santo, pregar para um número maior, máximo de pessoas, para que elas também possam ter um encontro com Cristo, assim como nós tivemos um dia. Então eu queria que você recebesse com muito amor no teu coração essa mensagem. Nós estamos numa série de mensagens que o título principal é para onde a igreja caminha. Porque existe uma preocupação dentro dos nossos corações, dos pastores desta casa, e deveria haver essa preocupação com os pastores que estão espalhados pelo mundo, e entender e perguntar-se para si próprio, para onde a igreja de Deus, ela tem caminhado, para onde ela tem ido, se o que nós temos vivenciado nos nossos dias, de culto, de palavra, de congregação, se tem verdadeiramente levado pessoas a se aproximarem mais de Deus, a levar pessoas a terem um compromisso real e verdadeiro com Deus, ou se tem afastado as pessoas da casa do Senhor. Puxa vida, pastor, dentro da igreja é dentro da igreja. No meio cristão. Nós precisamos nos preocupar com isso, mas como eu dizia pela manhã, nós pastores dessa casa, nós podemos nos preocupar com vocês, conosco, com quem faz parte disso. E se Deus o permitir, e Deus tocar no coração dos nossos, ou nos nossos corações, e abrir a possibilidade de nós auxiliarmos os de fora, nós também o faremos. Mas primeiramente a gente precisa cuidar de dentro, dos de casa, dos que aqui estão. O tema falado a semana passada pela pastora Graziela é Somos Igreja. Quem estava aqui a semana passada? Mexeu com você? De manhã ela já te havia ministrado, depois à noite eu fui para Piracicaba pregar. Mas voltando de Piracicaba, eu já vi o resultado do que havia sido ministrado neste lugar. E graças a Deus nós entendemos que nós somos igreja. Que nós somos morada, habitação do Espírito Santo de Deus e somos nós essa igreja viva. E hoje eu queria dar continuidade. Nós vamos falar nesses 5 domingos, primeiro da semana passada, os próximos 4 domingos, contando com esse, nós vamos falar sobre para onde caminha a igreja. E hoje eu queria falar com você, o nosso tema é uma igreja restaurada. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Ageu. O livro de Ageu ele tem 2 capítulos. Só o livro de Amós é menor que o livro de Ageu, mas esse livro pequeno, ele falou muito ao meu coração e eu tenho certeza que ele vai falar ao teu coração também. Eu vou me atentar aqui no capítulo 1, nós vamos ver o capítulo 1 todo, do verso 1 ao verso 15, embora durante a ministração nós vamos citar outros versículos do capítulo 2, mas aí fica como dever de casa, como lição de casa, você terminar de ler na tua casa em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Ageu, capítulo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, do 1º dia do mês,
Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Semeais muito, recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus sobre os vossos orvalhos, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, segundo ano do rei Dário. Amém? Feche os teus olhos, queria orar com você. Pai, obrigado por esta noite, pela tua palavra. No nome de Jesus, nos dê sabedoria e discernimento, e que nós falamos aqui somente aquilo que é da tua vontade, para a tua glória e para o teu louvor. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a restauração da casa do Senhor, a restauração do templo do Senhor, ela não é simplesmente algo estrutural. Reestruturar este lugar que nós temos como instituição igreja, e reestruturar esse coração que é a habitação do Deus Todo-Poderoso, que é a igreja verdadeira, não é só no sentido de estrutura, mas é também no sentido espiritual e no sentido teológico. Tudo que é feito neste lugar como igreja, a ministração da palavra, o evangelismo, os nossos GRs, grupos de relacionamento, o nosso dia a dia como igreja funcional, ela precisa estar dentro de uma linha teológica e bíblica. Ela precisa estar debaixo de uma orientação do próprio Deus, e ela só pode ser firmada, concluída e verdadeiramente restaurada se estiver baseado nas Escrituras, porque tudo que é fora disso é balela, é conversa, está fora do contexto e não é aquilo que nós vamos vivenciar neste lugar. Se nós olharmos aqui para o texto, Deus levanta Ageu, um profeta pós-exílico, porque este povo, o povo de Israel, ele estava voltando. Eles haviam vivido 70 anos como escravos, porque eles tinham abandonado uma vida na presença do Senhor. Eles tinham deixado os preceitos, os estatutos e os juízos do Deus Todo-Poderoso. E Ageu, ele é levantado para trazer a santidade, expor novamente a santidade ao povo e a obediência, o que? A palavra do Senhor. Ajudando este povo a sair do seu comodismo espiritual
e voltar a viver uma vida verdadeiramente baseada nas Escrituras, naquilo que Deus desejava e sonhava com a vida deles, fazendo com que eles voltassem a ser obedientes e santos, separados para o Senhor. Aqui tem um ensinamento muito importante, que nós precisamos entender que, embora nós vamos ver que ele está falando sobre a reconstrução de um templo físico, trazendo para nós, está falando sobre a reconstrução desse templo, que é a morada, a habitação do Espírito Santo, como a pastora Gra pregou na semana passada, perguntando para nós se nós entendemos que nós somos igreja, e nós somos a habitação do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos entender que existe uma manutenção diária, não só deste templo, mas existe também uma manutenção diária deste templo, dos nossos corações, das nossas vidas, como nós nos alimentamos, como nós nos aproximamos de Deus, como nós buscamos a presença de Deus, o que nós temos ouvido nos alimenta ou nos deixa fracos, para que nós possamos continuar a nossa jornada e a nossa caminhada. Nós precisamos entender que a restauração deste templo, igreja, instituição e deste templo, homens e mulheres de Deus, eles caminham concomitantemente, eles caminham juntos, é inseparável essa manutenção, elas são juntas, coesas, elas caminham ligadas uma à outra. Vamos entender esse contexto, eu já falei, esse povo estava escravo por 70 anos. O primeiro templo havia sido construído por Salomão, e diz que era um templo esplendoroso. O que não faltava no templo físico era ouro. Tudo era adornado com ouro, meus irmãos. Mas diz que por conta desse afastamento do povo de Israel, por esse distanciamento da presença do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, por causa de uma idolatria persistente dos de fora, não dos de dentro, por causa de uma injustiça social e uma corrupção espiritual, eles negligenciavam, quebravam a sua aliança com Deus. Por causa de uma falta de arrependimento, Jeremias já havia pregado, Isaías já havia pregado, mas o povo resolveu, decidiu abandonar os caminhos do Senhor. Por isso, eles foram levados presos, eles foram levados cativos. Mas 70 anos depois, Deus permite que esse povo volte e que eles comecem a reconstrução do templo físico, mas também a reconstrução do templo espiritual. Diz que, se você se aprofundar na mensagem, na palavra, no livro de Ageu, o remanescente não foram todos que voltaram do exílio. Alguns decidiram ficar onde estavam. Mas quem voltou, entre eles haviam jovens, com toda a sua força, com todo o seu empenho, com toda a dedicação, com toda a sua vontade. Mas havia também alguns mais idosos, alguns mais velhos. Ageu provavelmente foi um dos que viram a glória do primeiro templo. E diz que, mesmo eles saindo com uma ordenança de reconstruir o templo, eles ficaram por 16 anos sem atividade. Eles iniciaram a reconstrução, mas desistiram por causa das lutas, por causa dos inimigos, por causa das más notícias. É diferente conosco, meus irmãos. Essa reconstrução do nosso templo como igreja, e desse templo espiritual, ela nunca vai ser fácil. Deus nunca disse para nós sobre facilidades em viver uma vida cristã. Pelo contrário, é com luta, é com esforço, é com empenho, tem que haver dedicação. Mas existe a possibilidade dessa reformulação, existe a possibilidade dessa transformação. A mensagem de Ageu, ela se firma em dois princípios básicos, e ela nos direciona para dois momentos muito especiais. O primeiro está lá em Ageu, capítulo 1, do verso 5 ao 7. A gente consegue colocar? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Semeais muito, recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Deus levanta um homem para que o povo, sabendo que só voltou por causa de uma missão, que era reconstruir o templo, precisava considerar como eles estavam lidando com essa situação, como eles precisavam olhar para dentro de si e saber se eles estavam, de novo, alinhados com a vontade de Deus ou não.
se eles estavam verdadeiramente vivendo aquilo pelo qual Deus havia os libertado ou não. Se eles estavam dentro do propósito divino ou não. O profeta se levanta para que eles considerem, olhem para dentro de si. Eu falo com vocês hoje como igreja, nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós estamos vivendo uma restauração, mas nós estamos verdadeiramente alinhados com a vontade de Deus, com os planos de Deus, para a glória de Deus. Mas é o que é lindo, Ageu capítulo 2, verso 9, que tem uma promessa, que diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, para todo mundo que considera, para todo mundo que olha para dentro de si, para todo mundo que se alinha com a vontade de Deus. Deus, ele é responsivo. Ele traz resposta, ele traz direção, ele traz encaminhamento, ele traz ajuda, ele fortalece. Mas nós precisamos primeiro considerar, analisar a nossa vida, e depois dessa análise, sermos sinceros com Deus, e a responsabilidade de assumirmos esse chamado. Deus vai responder a cada um de nós, nos dando direção, nos dando orientação e nos capacitando para fazer a obra, e que essa atividade de restauração do templo físico e do templo espiritual seja todos os dias das nossas vidas, até que Ele venha. Sabe o que é lindo, meus irmãos? Tem tanta explicação para essa segunda glória. O povo, quando está reconstruindo o templo, eles veem que não vai ter a mesma glória física e financeira como era o templo de Salomão. Mas o profeta diz: ei, a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Sabe por quê? Sabe o que aconteceu nesse templo? JC, meu irmão. Jesus Cristo adentrou dentro deste segundo templo. E sabe o que é isso que representa para nós? Se estende nas nossas vidas. O mesmo JC, Jesus Cristo, agora ele habita dentro deste templo. A glória da segunda casa será melhor do que a primeira. A segunda casa hoje sou eu e você. A habitação do Espírito Santo hoje sou eu e você. Vamos embora, tá bom? Se você sair daqui entendendo isso, que nós somos o templo do Espírito Santo, que o que habita em nós é maior do que o que habita lá fora, já valeu a pena estar aqui nessa noite. Mas existem algumas lições que nós precisamos entender e compreender para que a restauração, para que uma igreja seja restaurada todos os dias. Se nós entendermos e praticarmos, meus irmãos, vai dar bom. Primeiro, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Depois você atenta lá na tua casa, você que está anotando, isso está explícito no capítulo 1 de Ageu, do verso 1 ao 4. Coloquemos Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E talvez vocês devem estar se perguntando: mas Alexandre, como que eu faço isso? Primeiro, deixe as suas desculpas de lado. Deixe as suas desculpas de lado. A justificativa deles está lá no verso 2, eles diziam assim: ainda não é a hora de reconstruir o templo. Eles só foram libertos do cativeiro para reconstruir o templo. O tempo é hoje. O tempo é agora. Quando é que eu começo, pastor? Hoje. Agora, nesse exato minuto. Você precisa recomeçar a reconstrução e a restauração do teu templo hoje, no nome de Jesus. Benjamin Franklin disse: jamais conheci um homem que fosse bom em inventar desculpas e que também fosse bom em alguma outra coisa. Você entendeu? Se nós vivemos uma vida de desculpa, nós não vamos deixar que nada mais entre nos nossos corações e a gente pratique, porque a gente vai ficar dando desculpa a vida toda. Se nós deixarmos para fazer a obra de Deus amanhã, e a economia? E o governo? E isso? E aquilo. Sabe a única garantia que eu posso te dar aqui nessa noite? Nós nunca vamos ter garantia nenhuma de que as coisas lá fora vão estar bem para que nós façamos as coisas darem certo aqui dentro. Sabe por quê? Porque a gente não vive das notícias lá de fora. A gente vive pela fé que é pregada e praticada aqui dentro. Nós não vivemos linkados com o mundo lá fora, embora nós estejamos inseridos nele. A nossa vida é de prática, é de fé, é de confiança nos homens, não em Deus. Nós não podemos esperar as coisas caminharem bem lá fora para começarmos a fazer a reestruturação e a renovação do templo aqui dentro e desse templo. É independente das circunstâncias, é independente da situação. É nos momentos de alegria, também nos momentos de tristeza. É no momento de fortaleza e é no momento de fraqueza. É hoje.
no nome de Jesus. Afirmo, não precisamos e nunca teremos garantias externas. Nós vivemos por fé, sigamos em nome de Jesus. Por quê, pastor? Por que nós precisamos reconstruir esse templo? Por que nós precisamos ter uma igreja restaurada? Certa feita, meus irmãos, Jesus estava com os seus discípulos, e os discípulos de João chegaram até Jesus. Eles estavam ouvindo falar o que estava acontecendo por onde Jesus passava. E eles chegaram para Jesus e perguntaram, João manda perguntar se tu és verdadeiramente o Cristo, se você é o Messias. E Jesus, como diz lá em Mateus capítulo 11, verso 5, diz para eles, vai lá e fala para João, que os cegos vêm, os coxos andam. Glória a Deus, a palavra tem sido pregada. Meu Deus, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Parafraseando o mesmo Jesus nos dias de hoje, deixa eu dizer uma coisa. Sabe por que nós precisamos ver uma igreja restaurada? Porque, parafraseando Mateus 11:5, deixa eu afirmar para você, aqui neste lugar, as pessoas têm sido libertas, as famílias têm sido transformadas, os jovens têm tido as suas vidas ressignificadas, o Evangelho tem sido pregado de uma forma simples, pura e verdadeira. Nós temos visto milagres acontecerem neste lugar. Nós não vivemos de bênção, nós vivemos de milagre, porque a bênção fala muito mais sobre o homem, o milagre fala muito mais sobre o nosso Deus. Nós temos um chamado, nós temos um propósito, e é por isso que nós vamos continuar todos os dias restaurando esta casa aprisco, e esta casa, homem e mulher de Deus, porque é para a glória dEle, para o louvor dEle, no nome de Jesus. Deus, em primeiro lugar, nas nossas vidas, deixa as desculpas de lado. Segundo, nós temos provas divinas. Meu Deus, meus irmãos, este povo, quando ele sai do cativeiro, ele sai com a permissão do rei. Ciro tinha permitido a saída deles do cativeiro, e mais do que isso, tinha dado a eles provisão e material para eles reconstruírem o templo, para eles continuarem. Por quê? Porque era importante reconstruir o templo, porque era a representação de Deus no meio do seu povo. Deus havia tocado o coração do rei Ciro para os libertar. Eles tinham recurso dinheiro e recurso material para a reconstrução. Os profetas já haviam anunciado a promessa de reconstrução. Os pastores têm pregado, os líderes dessa casa têm pregado. É hora de reconstruir, é hora de viver uma igreja restaurada. Nós somos, você entendeu? Nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja do Deus Todo-Poderoso. Nós somos os anunciantes desse evangelho. Por isso que nós precisamos nos renovar todos os dias. Nós temos uma direção, uma orientação divina. Nós somos uma igreja restaurada porque nós possuímos uma pregação centrada em Cristo. Porque nós possuímos um louvor e uma adoração centrada em Cristo. Porque os nossos discipulados estão centrados no modelo de Jesus Cristo. Por isso, nós somos igreja renovada e restaurada, e nós precisamos permanecer. Evasão, meus irmãos. Não deixe a evasão tomar conta do teu coração. Até rimou. O que é isso, pastor? Não seja incoerente com aquilo pelo qual nós somos chamados. Não pode haver uma evasão, uma incoerência nos nossos pensamentos. Se você for lá no versículo 4 de Ageu 1, vai dizer que eles construíam as suas próprias casas, esquecendo-se das obras do Senhor. Ele fala aqui sobre casas forradas. Sabe o que quer dizer isso? Esses homens que saíram do cativeiro, que vieram cheios de limitações financeiras, eles estavam sendo supridos pelo próprio rei, Ciro. E ao invés de voltar a reconstruir o templo, o que eles começaram a fazer? Construir as suas próprias casas. Sabe o que quer dizer aqui, casas forradas? Esses homens, eles construíam as suas casas com o mesmo requinte dos palácios dos reis. Como? Eu não vou levantar acusação. Com o quê? Com o que era de Deus. Com aquilo que Deus tinha levantado como recurso para fazer a casa de Deus. Pastor, quer dizer que eu não posso viver numa boa casa? Não, você deve, meus irmãos. Você deve lutar, se empenhar. Só não mexa naquilo que é de Deus. Só não mexa na parte do recurso que pertence ao teu Deus.
Você sabe muito bem o que diz lá Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas demais coisas, meus irmãos? Comida, vestuário e abrigo. O suficiente para nós vivermos felizes. Comida, vestuário e abrigo. O que tem a ver Mateus 6,33? Essa congregação de Ageu não ouviu essa mensagem, ouviu, meus irmãos? Está lá em Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra a Deus, Deus em primeiro lugar. Ei, Deus não quer e não precisa das minhas sobras e das tuas sobras. Deus quer as primícias. Deus quer as primícias do nosso tempo. Deus quer as primícias da nossa finança. Nós falamos muito pouco sobre isso aqui, você é testemunha disso, meus irmãos. Se tem uma coisa que nós falamos muito pouco aqui é sobre finança, porque você já entendeu e compreendeu sobre dízimos e sobre ofertas, mas eu quero me atentar para isso. E para você entender o coração dos pastores desta casa, eu falo agora à noite, que eu coloquei como exemplo de manhã, e eu falei outro dia num dos cultos. Certa feita, quando eu estou chegando para esse lugar, há 1 ano e meio atrás, um ex-membro desta casa, chega para mim e fala assim: pastor, eu continuo dizimando na Aprisco. E eu falei: você está congregando na Aprisco? Eu sabia que não, mas eu continuo dizimando 50% do meu dízimo lá. Ok? Eu falei: não, você está errado. Como assim? Você precisa dizimar aonde você se alimenta. Tudo que você destinar para outro lugar onde você não se alimenta é oferta. Os 10%, meus irmãos, nós não damos, nós devolvemos. Não é meu, não é teu. Quer dizer então, pastor, que nós perdemos 50% do dízimo de uma pessoa que nós não perdemos nada, meus irmãos. Nós direcionamos a fazer a coisa certa. E quem mantém esta casa é o próprio Deus através das nossas vidas. Deus é quem levanta os recursos. Mas quando Ele levanta os recursos, nós precisamos entender que nós devolvemos os 10% na casa do Senhor. E nós administramos os 90% que é nosso, segundo a direção e orientação do nosso Deus. Tudo aquilo que você oferta fora desta casa é oferta, não é dízimo. Ah, pastor, eu cuido de uma família. É oferta, não é dízimo. Ah, eu cuido de uma pessoa, eu faço, ao invés de devolver na igreja, eu faço uma conta lá, eu faço na vida da pessoa, está errado. Aqui você dizima o quê? 10% da tua renda. E tudo que é fora isso é oferta aqui ou oferta para alguém ou na vida de alguém. Ah, pastor, e se vier alguém visitar a igreja, ficou sensibilizado com a palavra, eu vou dizimar aqui hoje, está errado. Se eu souber, eu vou falar para ele: está errado, você precisa dizimar lá onde quem te alimenta, na vida e na igreja de quem te alimenta. Você entendeu isso? Deus não quer e não precisa das nossas sobras de tempo. Se dessa semana eu vou para a igreja, nem venha. Não vem. Com esse coração, meu irmão, a gente ora de longe por você, até você entender. Ei, quando que começa a semana? Qual o primeiro dia da semana? Então põe na tua agenda: domingo, você não negocia. O primeiro compromisso que você tem no primeiro dia da semana é com a casa do Senhor. Depois você faz a tua agenda, tirando o domingo da manhã ou o domingo da noite. Não negocie culto. Não negocie estar na casa do Senhor. Ele não quer a tua sobra, Ele quer a tua primícia. Vamos fazer agora a conferência Vibe. É o melhor. É o melhor. É o melhor espaço. É o melhor no louvor. É o melhor na pregação. É o melhor bloquinho de anotação. É a melhor camiseta. É o melhor tudo. Deus não quer só, não vamos ficar fazendo conta. Pastor Rafa, nós não vamos ficar fazendo conta para ver se fecha a conta. É o melhor. Diretoria da igreja é o melhor. Você está entendendo? Em nome de Jesus. Falava aqui de manhã: pastor, e se acabar o recurso da igreja? Eu prometo que nós vamos sair daqui sem uma dívida. Conheço o coração dessa mulher aqui. Ela só não vende os filhos.
Não sei. Nós não vamos ficar devendo uma unha. Eu prometo para você, se nós tivermos que fechar a igreja por causa de recurso, eu fecho a porta e apago a luz. E nós vamos indicar a igreja para você ir, tá bom? E nós vamos também congregar. Ou se você quiser, nós vamos para a praça, nós vamos para a casa de alguém, nós vamos para o quintal e a gente continua os cultos lá. Mas não vai acontecer, porque quando nós damos o principal para Deus, não falta recurso. Em nome de Jesus. Não chora não, não vai fechar, meu irmão. Não vai, em nome de Jesus. Evangelismo é o melhor. Ah, não vou participar do curso, vou lá. Não vai. Se for para fazer mais ou menos, não vai. Pastor, eu não consegui estar no sábado. Senta com quem esteve. Senta com as cabeças pensantes. Ele vai te falar como que se faz o evangelismo. Ele vai reproduzir para você o que o Felipe falou nas aulas de evangelismo. É o melhor, não é sobra. Ah, não vou ensaiar. Ah, não vou ensaiar. Não toca. Outra coisa. Ah, eu só vou no culto quando eu estou instalado. Não venha. Desculpa, Caio. Se vai diminuir o povo. O teu dia de cultuar o Senhor não é no dia da tua escala. Deus não quer a sobra. Deus não quer a sobra, Ele quer a primícia. Pastor, está difícil. Líderes desta igreja, pastor, está difícil. Será que não é hora de você recuar? Voltar só a cultuar a Deus e depois você volta para uma liderança? Depois você volta para o serviço? Porque a preocupação dos pastores não é só com aquilo que você produz, mas com aquilo que você tem se alimentado, para que você possa produzir. E se tem tido dificuldade, em nome de Jesus, entenda. Nós vamos nos assentar, nós vamos conversar, nós vamos auxiliar para que você busque a Deus em primeiro lugar. Busque o reino, a presença em primeiro lugar. E depois você volta para o serviço, para o trabalho, no nome de Jesus. Sabe por que muitas igrejas, elas não aumentam? Elas nem têm missionários no campo. Sabe por que elas não têm missionários mundial? Além do Palmeiras, tem muita igreja que não tem também gente no campo mundial, missionários mundiais. Sabe por quê, meus irmãos? Falta investimento. Falta um coração voltado para isso. Existem missionários, meus irmãos. Sabe como que a gente vê um missionário? Maltrapilho, não é? Comendo o que sobra. Ah, é missionário? Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual que é o meu conceito na vida de um missionário? Ele deve se alimentar melhor do que eu e você. Ele deve se vestir melhor do que eu e do que você. Sabe por quê? Porque os missionários que estão espalhados pelo mundo, nas regiões mais inóspitas da terra, eles saem de manhã, não sabem que hora volta. Aliás, eles não sabem se voltam para casa. Por conta daquilo que eles carregam. Por causa do evangelho que eles pregam. Eles colocam a própria vida à disposição de Deus. E pode ser que eles não consigam retornar para suas casas no final do dia. Porque pode ser que eles morram no meio do caminho. Por causa do quê? Por causa que eles estão entregando o melhor. Porque eles estão entregando as suas primícias. Não basta reformar templos ou renovar os ministérios. É preciso restaurar o coração da adoração. Quer exemplo atual? Após a realização de eventos, depender da generosidade de alguns dos membros desta casa para fechar a conta, você está entendendo? Fulano, fechamos lá o acampamento, fechou no vermelho. Ajuda? Ajudo. Não, meu irmão. A igreja não é lugar de ter lucro, é lugar de fazer a obra. Em nome de Jesus. E posso te contar um segredo? Quanto mais generosos nós formos, mais Deus vai nos surpreender. Porque é Ele quem multiplica. Porque é Ele quem abre porta, é Ele quem faz caminho, é Ele quem dá direção, é Ele quem supre as necessidades. Nós não vamos diminuir a qualidade daquilo que nós estamos fazendo por causa de finanças nesse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixar pastor, líder de cabeça em pé, porque Deus fala ao coração dos líderes, fala ao coração dos pastores, chegam as ideias, até os projetos ficam prontos, mas nós não conseguimos colocar ele em prática por causa de finanças. Não, meu irmão, isso tem que mudar, em nome de Jesus. Nós precisamos buscar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Eu vou fazer uma pergunta fácil para você. Você sabe aonde você estava há 727 dias atrás e 4 horas?
Difícil, né? Eu fiz o cálculo. Eu sei exatamente onde eu estava 727 dias atrás, 4 horas. Eu estava no saguão de um hospital, abraçado com um amigo pastor, chorando, porque eu me cobrava sobre o meu ministério, sobre o meu chamado. E eu dizia para ele: Walter, eu estou perdendo tempo. Eu posso produzir mais, eu posso fazer mais, não por conta de quem eu sou, mas por conta daquilo que eu conheço, da palavra que eu carrego e do Espírito Santo de Deus que faz morada dentro de mim. Eu quero dar as minhas primícias, eu quero fazer mais. E aí quem conhece a história, Deus faz o que faz, nós nos casamos e nós estamos aqui unidos hoje. Sabe o que eu vejo? Não foi um lamento, aquele meu choro. Eu acredito que Deus ouviu como se fosse uma oração. E Ele supriu as minhas necessidades. Por isso, meus irmãos, eu não quero dar o que sobra. Eu quero dar as primícias do meu tempo, dos meus talentos, da minha dedicação. Não que seja muita coisa, mas é alguma coisa. E você deve olhar para dentro de si e saber que essa igreja renovada dentro de você também tem a capacidade para realizar em nome de Jesus. 2, nós precisamos crer e entender as promessas. Entenda, nós precisamos crer e entender as promessas, não crer e entender nas promessas, é diferente. Ageu 1:5 diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Deus havia feito uma aliança com o seu povo para ele reconstruir o templo. Deus os havia chamado para examinar se eles estavam vivendo verdadeiramente à luz da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque esse povo, eles imaginavam que eles seriam ricos. Veja o que eles estavam fazendo, como eles estavam construindo as suas casas, e Deus nunca prometeu riqueza para ninguém. Deus possivelmente tenha tido um chamado especial para Israel, num tempo específico, mas nós que somos a continuação do povo de Israel, Deus nunca falou para mim e para você que nós seríamos ricos. Nós precisamos entender e compreender a promessa. Olha o que diz Ageu 1:9. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vocês corre a sua própria casa. A motivação errada fez com que Deus fechasse os céus. E aquilo que era básico na vida desses homens, que era para reconstruir o templo, não acontecia. Eles precisavam entender que eles não foram chamados, eu e você precisamos entender, igreja restaurada, que nós não fomos chamados para ficarmos ricos. Nós fomos chamados para viver com o essencial: comida, vestimento e moradia. O básico, e já está bom, meus irmãos. Deus tinha para eles o essencial, assim como Mateus 6,33 diz que Deus tem para nós nos dias de hoje. Qual que é essencial? Ageu 1:11. Eu mandei vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre a terra que produz, sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. Ei, cerrou o mosto, cerrou o trigo, cerrou o azeite, o gado, o trabalho das mãos, porque visão errada. Visão errada. Nós não podemos transformar as nossas contribuições, a nossa fidelidade em negócio com Deus. Nós não vivemos um mundo de negócio dentro da igreja. Eu vou ofertar, eu vou dizimar, eu vou entregar, eu vou dar o meu tempo e Deus vai me abençoar, Deus vai prosperar os meus caminhos, Deus vai abrir portas para mim, Deus vai me fazer grande. Não, não é isso, meus irmãos. A gente vive uma vida de entrega. Prosperidade não é riqueza. Prosperidade é viver bem com aquilo que Deus tem nos dado. Deus te deu até hoje. É prosperidade. Viva bem com isso. Viva bem com tudo isso. Uma igreja restaurada entende e vive o exemplo do apóstolo Paulo, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 10. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo muitos. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Uma igreja restaurada entende que prosperidade bíblica não é acumular nada para si, mas é ser canal de bênção na vida dos outros. Uma igreja restaurada honra o Senhor com os seus bens, porque é uma expressão de amor e de entrega. A alegria e o contentamento não estão nas circunstâncias, mas está na presença do Senhor Jesus Cristo dentro dos nossos corações.
Sabe qual que é o tamanho de Deus? É o tamanho do vazio do teu coração. Você pode ter tudo, conquistar tudo, ter do bom e do melhor. Mas se Deus não fizer morada dentro do teu coração, você não tem nada. Você está enfadado à tristeza, à falta de alegria. Você está enfadado à miséria espiritual. Deus precisa ocupar os nossos corações, e é tudo. Nós só vamos ser alegres e felizes com a presença de Deus, alinhado com a vontade de Deus e fazendo com que essa igreja ela seja restaurada todos os dias. Todo edifício, quanto templo, nós precisamos estar restaurados diariamente. Nós temos uma ordenança, nós temos uma direção, a gente só precisa seguir, meus irmãos. Quantas pessoas você conhece que tem tudo? Não vai conseguir gastar tudo que tem, nem se voltasse 7 vezes. Tivesse 7 vidas, que não é no que nós cremos. Mas não tem alegria, não tem felicidade, porque Deus não faz habitação dentro do seu coração. Porque não é uma igreja restaurada para Deus. Eu conheço, você conhece também. 3, Deus restaura quando há obediência. Ageu 1,14 diz: e o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, e o espírito de Josué, e o espírito de todo o resto do povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, o seu Deus. Olha que coisa linda. Qual que é a palavra, a melhor mensagem empregada? É a mensagem obedecida. Qual é a melhor mensagem que traz mais resultado? É quando o povo ouve, entende e obedece. Deus restaura quando há obediência. A palavra foi ouvida e obedecida, e Deus respondeu com um avivamento. A presença de Deus voltou àqueles homens. Ei, não faça nada, nada sem ter a presença de Deus dentro do teu coração. Porque se você for sem a presença de Deus, sabe o que vai acontecer? Uma hora ou outra vai dar ruim. Uma hora ou outra vai dar errado. E aí, você não vai se culpar, você vai culpar a Deus. Lá em Êxodo 33:15, Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés, o homem chamado para tirar o povo do Egito, para liderar o povo peregrando pelo deserto. A presença de Deus é durante o dia e durante a noite. Eles param em certo lugar. Moisés sobe um monte para falar com Deus. Quando ele volta, o povo está o quê? Adorando um bezerro de ouro. Quando Deus vê aquilo, fala para Moisés: eu não vou ir no meio deste povo. Diz: meu Deus, se o Senhor não estiver conosco, não nos mande, eu não quero ir, eu não quero seguir, eu não quero prosseguir sem a tua presença. Moisés possivelmente sabia que lá na frente, meus irmãos, mesmo indo para a terra prometida, uma hora ou outra, se não tivesse a presença de Deus, o povo ia se prostrar novamente, ia se frustrar novamente. E o único que tem poder para nos capacitar, nos alinhar, nos direcionar, nos reerguer, é a presença de Deus. Onde houver obediência, tem presença. A premissa para que a presença de Deus habite os nossos corações é nós sermos obedientes à sua palavra. E como é que nós somos obedientes à palavra do Senhor? Quando nós demonstramos através das nossas atitudes que aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós vimos, nós praticamos. E quando você se aperceber, você vai estar cheio da presença em nome do Senhor Jesus Cristo. Igrejas que experimentam a renovação ao voltar à oração e jejum têm presença. Os nossos GRs de adolescentes, meus irmãos, são crianças, não pode falar para eles, né? Eles são crianças. Mas eles vêm com uma intenção dentro do coração. Eles querem a presença de Deus. Você precisa vir aqui uma terça-feira. Você não precisa ficar lá dentro, lá no GR deles, não. Mas só vem ver a alegria dos nossos teens, dos nossos adolescentes. Por quê? Porque eles decidiram, muito jovens, ter a presença. Tem defeitos? Tem. Tem pecado? Já tem pecado, meus irmãos. Mas eles têm uma vontade de ter a presença. Famílias restauradas, quando colocam Deus como prioridade. Você tem vivido aqui, convivido aqui, e possivelmente a tua família seja uma família restaurada. Por quê? Por causa da tua obediência que tem presença. Mudaram os conceitos, mudaram os valores, mudaram as atitudes, mudou a direção. 4, a obediência é melhor do que o sacrifício.
1 Samuel 15, 22 diz: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Ei, chega de culto vazio. Chega de performance. Deus não está preocupado com performance. Deus não está preocupado se você grita ou se você fala baixo. Deus não está preocupado se você pula ou se você enterra a tua cabeça debaixo do banco. Deus está atento para aquilo que está dentro do teu coração. Quando você vem para esse lugar, vem para adorar, vem para buscar a presença de Deus. Deus não está preocupado com aquilo que você mostra externamente, mas Ele está olhando para aquilo que você é internamente. Veio, meu irmão, se entrega. Louva ao Senhor. Dá atenção para a palavra. Terminou o culto, meus irmãos. Quer uma dica? Não vai embora correndo, não. A não ser que você esteja perdendo hora. Mas tenha comunhão com os irmãos. Tenha tempo de entrega. Não está preocupado com os nossos sacrifícios. Uma igreja cheia de programação, mas sem submissão à palavra, é como um templo em ruínas. Se não tiver submissão a esta palavra, é como o templo que não havia sido levantado ainda. Ministérios que funcionam com excelência técnica, mas sem frutos espirituais. Músicos e pastores que pregam, que cantam, mas que vivem uma vida de pecado fora do altar. Não tenho preocupação nenhuma de falar disso. Músicos, pastores, líderes, colíderes desta casa. Você precisa viver uma vida de santidade, uma vida de separação para o teu Deus. Você precisa viver uma vida reta diante da presença do teu Deus. Porque se você não viver, uma hora o teu pecado vai te descobrir, meu irmão. E vai ficar feio, hein? Nossa, pastor. Então, se você é líder, co-líder, está passando por um momento de dificuldade, com todo amor, nós estamos aqui para te auxiliar, para te ajudar. Lembra quando eu falava sobre os escudos da fé? O escudo da fé, essa batalha você não precisa enfrentar ela sozinha. Esse pecado você não precisa enfrentá-lo sozinho. Essa dificuldade você não precisa mais enfrentar sozinho. Você tem uma família. Você tem pastores. A gente pode te ajudar, te orientar. Em nome de Jesus. Sabe o que é lindo? Noé. Exemplo de obediência. Noé não fazia ideia do qual era o tamanho da chuva que viria. Ele nunca tinha visto. Nunca havia acontecido um dilúvio. Mas ele foi o quê? Obediente. Olha que coisa linda. Por causa da obediência de um homem que não sabia o que viria, nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor. É, pastor, é. Porque se Noé não tivesse ouvido, a família da terra teria sido exterminada, a humanidade não existiria mais. Mas por causa da obediência de um homem, uma restauração, uma renovação da casa do Senhor. E nós estamos aqui cultuando a Deus. Quem já ouviu falar sobre uma holandesa chamada Corrie ten Boom? Diz que essa mulher, durante a Segunda Guerra, ela escondia dos nazistas alguns judeus. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Descobriram. Ela foi para um campo de concentração. A gente não tem ideia do que alguém passa num campo de concentração. Mas diz que ela perdoou aqueles que aprenderam, aqueles que fizeram atrocidades com a vida dela, por conta de amar pessoas. E diz que até hoje os livros dessa mulher estimulam homens, mulheres, jovens e crianças. Por quê? Porque ela obedeceu. Se Corrie ten Boom, no contexto que ela estava, obedeceu, quem somos nós para dizer não àquilo que Deus tem falado aos nossos corações e não mantermos uma vida de obediência ao nosso Pai? 5, uma restauração completa começa pela liderança. Ageu 1:1 diz assim: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a quem? A Zorobabel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque. Esdras 5:2 diz: então se levantaram Zorobabel e Jesuá, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém. Ei, começa pelos líderes. Começa pelos pastores. A restauração, ela precisa começar pela liderança. Começa pelos líderes e colíderes. Começa pelos líderes de ministério nessa casa. Ei, a igreja, líderes e colíderes e pastores, entenda, a igreja não vai sonhar mais do que a liderança.
Porque os liderados só vão reproduzir aquilo que os pastores e os líderes desta igreja sonham, pensam e que fazem com que as ideias venham ao coração. Se nós somos líderes e pastores desta casa, a gente precisa alinhar a nossa vontade à vontade do Pai. Nós precisamos consultar o nosso Senhor com oração, com jejum, com Deus, entender qual é a vontade dEle para este lugar, para a restauração desta casa. E quando nós, líderes e pastores, colíderes desta casa, nós estivermos alinhados à vontade de Deus, entendemos qual é a vontade de Deus para este lugar, nós vamos conseguir fazer com que a igreja seja coesa, unida nos sonhos e juntos. A gente vai buscar aquilo que Deus quer que nós busquemos. A gente vai fazer a obra que Deus quer que nós façamos. Aliás, deixa eu falar uma coisa, nós já temos visto isso neste lugar. Nós já temos vivenciado, visto isto neste lugar. Porque os pastores dessa casa e os líderes desta casa têm sonhado, têm buscado, mas precisamos. Aliás, nós não podemos parar nunca, porque esta igreja, ela vai estar alinhada à liderança, àqueles que estão à frente. Sabe o que eu dizia de manhã? Não tenha medo de formar líderes melhores do que você. Às vezes a gente fica com medo. Às vezes a gente não entrega tudo. Vai ser melhor do que eu, glória a Deus. Sabe o coração alegre de um pastor? É ver um discípulo cheio de vontade de pregar o evangelho. É ver alguém que você caminhou, andou com ele, e você olhar para ele, para a pessoa e falar assim, meu Deus, vai ser infinitamente melhor, vai fazer infinitamente muito mais do que eu já fiz. Isso é igreja, meus irmãos. Eu sempre falo isso, não ande com pessoas que têm menos conhecimento, só com pessoas que têm menos conhecimento que você. Ande com pessoas que têm conhecimento, que querem crescer. Porque senão você vai atrofiar, meu irmão. Nós não fazemos acepção de pessoas, mas nós precisamos escolher algumas pessoas que nos inspiram, que trazem direcionamento para as nossas vidas. Olhar para algumas pessoas santas, separadas, pessoas sérias, em conteúdo, e que vão dividir o conteúdo dela conosco para nós melhorarmos. Nós estamos, em o nome de Jesus, num crescimento. Nós precisamos ser uma igreja restaurada, e nós só vamos ter uma restauração se nós melhorarmos. E se essa pessoa que você preparar for melhor do que você, glória a Deus, porque ele vai aonde você nunca foi. Ele vai alcançar quem você nunca alcançou. Ele vai conquistar aquilo que você não conquistou, para o reino, para a glória de Deus. Ei, é o mesmo time, é a mesma igreja, é a mesma fé, é o mesmo espírito, é a mesma renovação, é a mesma transformação. Cresça e faça com que outros cresçam em nome de Jesus. Divida aquilo que você tem de melhor. Produza crescimento na vida das pessoas, em nome de Jesus. Uma liderança saudável é o início de qualquer restauração espiritual. Martinho Lutero, como Ageu, confrontou uma igreja rompida com a palavra e iniciou uma reforma. Eu acredito que a gente precisava de uma nova reforma nos dias de hoje. Lembra quando eu falei lá no início? A nossa preocupação, para onde caminha a igreja? Nem tudo que é pregado, falado ou vivido dentro das igrejas, meus irmãos, é cristocêntrico, é verdade. E toda vez que houver uma dúvida dentro do teu coração, ninguém mandou você ir lá procurar, mas quando houver, procura os teus pastores. É de Deus ou não é de Deus? Pastor, isso está certo ou estou errado? Vou ouvir a mensagem, viu, Felipe? Vou ouvir, tá? Não esqueci, não. Pastores precisam pregar e ensinar contra o pecado, meus irmãos. Pastor precisa subir no púlpito e pregar contra o pecado, para acusar não, para renovar a vida dos irmãos. Para confrontar o erro, no nome de Jesus. 6, a palavra de Deus é um instrumento de restauração. Ageu 1,13 diz assim, então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Olha isso, então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem. Ei, o importante não é o mensageiro, o importante é a mensagem que é pregada, porque é a mensagem do Senhor. O importante não é a eloquência de quem está pregando, de quem está ensinando, de quem está exortando. O importante é o conteúdo que tem sido falado e precisa ser a palavra do Senhor. Ageu não trouxe uma opinião pessoal. Ele falou exatamente o que o povo precisava ouvir para voltar a pegar nas enxadas, nas pás,
voltasse a pegar no batente e reconstruir o templo. Muitas vezes não vai ser uma palavra de consolo, de conforto, vai ser uma palavra de exortação, mas o mensageiro precisa pregar a mensagem, precisa pregar a palavra, o pastor precisa ser escravo da palavra. O pastor não é Senhor, Senhor é Deus. O pastor precisa ser escravo daquilo que Deus colocou no coração dele, e ele precisa entregar para o povo. Para quê? Para envergonhar o povo? Não, para ter crescimento, para ter mudança, para ter transformação. Nós precisamos voltar para as nossas casas pensativos. Nós precisamos voltar para casa, como diz Ageu, considerando o que foi pregado. Nós precisamos voltar para casa às vezes com algumas feridas, mas feridas que vão nos colocar no caminho, na direção certa, que vão fazer com que a nossa busca seja maior, que a nossa entrega seja melhor, que a nossa devoção seja verdadeira a homens, não, a Deus. A palavra de Deus, a verdade de Deus. Graças a Deus que aqui nós não brincamos de igreja, meus irmãos. Sabe o que eu tenho percebido nesse último ano e meio? Muitos lugares que eu ia não me chamam mais. Porque a nossa palavra é de confronto. Porque a nossa palavra é de apontamentos às vezes, não para denegrir, não para envergonhar, mas para despertar uma vida santa e separada para Deus. Ei, nosso objetivo é o céu, meus irmãos. Nosso objetivo é vida eterna. Nosso objetivo é viver com Deus na eternidade. Às vezes dói, eu sei disso, meus irmãos. Às vezes machuca, mexe lá no íntimo. Mas eu posso afirmar para você, vai trazer restauração, vai trazer transformação. E você vai ser uma igreja renovada, restaurada, no nome de Jesus. A restauração espiritual é sempre precedida pelo retorno à Escritura. A Escritura é a autoridade final sobre as nossas vidas. Como de manhã, meus irmãos, eu pulei o 7º ponto, eu vou para o último, tá bom? Ageu 2:9 diz, a glória futura, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória futura é Cristo no meio do seu povo. Vamos entender um pouquinho aqui, 5 minutinhos para a gente fechar. O Ministério do Louvor já fica atento. No início, meus irmãos, da construção, como eu falei, Salomão tinha construído um templo suntuoso, maravilhoso. O pecado afastou o povo de Deus, Israel, do Senhor. Os inimigos vêm e destroem o primeiro templo. Aqui em Ageu eles estão voltando para reconstruir esse templo. E eles ficam preocupados porque não vai ter a mesma nobreza, não vai ter a mesma riqueza. Mas como você já ouviu, o profeta está dizendo que o próprio Jesus, ele vai habitar esse templo, ele vai entrar nesse templo. E o Novo Testamento diz que Jesus adentrou nesse templo, pregou nesse templo. Aí já reflete a glória da segunda casa, que é maior do que a primeira. Mas sabe o que é interessante? Tempo depois da reconstrução, construção, derrubamento, reconstrução, se foi, mas diz que Herodes, ele adorna esse mesmo templo. Ele faz ser mais suntuoso do que o primeiro de Salomão. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas vamos entender esse templo Alexandre, esse templo pastor Rafa, esse templo Caio. Como que era esse templo? Sem a presença de Deus, sem a morada, sem ser a morada do Altíssimo. Não era como o templo de Salomão, mas era como o templo que foi destruído. Nós não tínhamos alegria, nós não tínhamos paz. Nós não tínhamos satisfação dentro da nossa alma. Mas a palavra de Deus diz que a segunda casa, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Por quê? Porque esse mesmo Jesus que pisou nesse templo, ele ascendeu aos céus e ele deixou o Espírito Santo Consolador. E esse Espírito Santo, ele faz morada dentro desse templo. A glória desta casa, depois de uma conversão, depois de uma entrega real e verdadeira a Cristo, ela é infinitamente maior do que nós éramos quando nós não conhecíamos a Deus. Nós não andávamos com Deus, nós não estávamos na presença de Deus. A glória desta segunda casa, ela é maior, ela é melhor, porque tem presença de Deus dentro dos nossos corações.
É possibilidade para mim e para você, igreja restaurada, sermos alegres, sermos felizes, independente das circunstâncias, independente da situação, independente dos problemas que nós vamos enfrentar amanhã. A glória dessa segunda casa, ela é maior por conta daquilo que habita dentro de nós, por conta daquilo que motiva a nossa fé, que reafirma os nossos caminhos todos os dias, é a presença do Espírito Santo de Deus. O templo de Deus hoje são os corações regenerados pela fé em Cristo. O que é uma igreja restaurada, meus irmãos? É uma igreja cristocêntrica. Cristo é o Rei. É uma igreja onde a palavra é pregada e o Espírito Santo habita e a missão é cumprida. Amém? Você pode se colocar em pé? Eu quero concluir. A restauração da igreja não depende de métodos modernos, meus irmãos. Tem muita criação que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas de retorno à palavra, obediência à presença de Deus. A mensagem de Ageu, ela é atual. Ela diz: levantemo-nos e edifiquemos, porque o Senhor está conosco. A glória da segunda casa será maior, porque Cristo glorificado, Ele habita dentro de nós. Vamos para as aplicações finais. Examine suas prioridades. Deus está em primeiro lugar em sua agenda, nas suas decisões. Deus está em primeiro lugar nas suas finanças. 2, submeta-se à palavra. Você a ouve com disposição para obedecer, para praticá-la. 3, viva pela presença. A glória de Deus é perceptível em sua vida. É perceptível Deus em sua vida. Nos lugares aonde você vai, com as pessoas com quem você anda, quando elas olham para você, o que você reflete na vida delas? A presença. E 4, construa com fidelidade. A sua igreja local precisa de você. E Deus quer restaurar a sua vida e a vida dessa igreja, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer por esta noite. Quero te agradecer pela tua palavra. Às vezes ela é mais dura, meu Pai. Ela toca em lugar de nós não gostaríamos de mexer. Às vezes ela entra em alguns cômodos dos nossos corações, onde haviam coisas, desejos, objetos entulhados, mas que precisam ser removidos, tirados, precisam ser colocados para fora, para que o Senhor ocupe o espaço, para que a tua presença seja constante e verdadeira dentro dos nossos corações. Meu Deus, para onde caminha a tua igreja, Pai? Eu peço em nome de Jesus que nós, igrejas ambulantes que somos, ó Deus, tenhamos ou saiamos aqui nesta noite com esse pensamento dentro das nossas mentes e dos nossos corações, para que nós possamos retomar a rota da santidade, para que nós possamos reafirmar o caminho da obediência, para que nós possamos deixar as coisas que para trás ficaram, que não são importantes, e nos firmar na mente no Senhor, na tua palavra, na tua santidade, em nome de Jesus. Que nós possamos de fato e de verdade ser uma igreja restaurada, uma igreja física, meu Pai, onde os exercícios espirituais praticados aqui neste lugar sejam cristocêntricos, direcionados pelo poder do teu Espírito Santo, sejam alinhados com a tua palavra, que é a verdade. E esse templo físico, chamado Alexandre, chamado Cláudio, chamado G, chamado todos nós que estamos aqui, ó meu Pai, chamado Ana, em nome de Jesus, esse templo, meu Pai, ele seja renovado dia após dia, com a tua presença, com a tua palavra, com os teus ensinamentos, com o teu chamamento, ó Pai, em nome de Jesus. Para quê? Para que o teu nome seja glorificado, para que uma obra seja feita, em nome de Jesus, engrandecido em nós, através de nós, no nome de Jesus.